Saudoso Maíto, há 4 anos. 4 anos já, vai fazer 5 já. Que o seu Maíto nos deixou, né? O Maíto que trabalhou toda a vida dele ali com o Zaide, na tipografia Galvão. Eu na época de gráfica Garavelo, então conhecia seu pai justamente pelas profissões aí que éramos irmãos aí na profissão. Coincidiu. Né? E neto do Torradinho. Quem não se lembra do Torradinho, né? Que Torradinho lá no Campo do Linense, eu comi muito amendoim ali do falecido, do seu avô, o Torradinho, carinhosamente chamado de Torradinho. Então é isso aí. E esse que está aqui comigo é o Mauricinho, já dispensa apresentações, né? Nós já apresentamos até demais aqui. E eu queria, Maurício, eu manchetei que o Maurício teve em 90 no Guarani, teve na seleção brasileira sub-17, sub-20, de 92 a 95, foram 3 anos de seleção brasileira. E no Flamengo, no centenário do Flamengo, né? Em 95, com o ataque dos sonhos lá do Flamengo, Romário, Edmundo e Sávio. E Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo no comando. Centenário no comando do Peixe. Centenário do Mengão. E o Mauricinho fez parte disso daí. Mas antes de chegar lá no Flamengo, nós queremos saber como é que começou o Mauricinho aí, o Maurício, no futebol. Você jogou no Linense, você passou por aqui, com quantos anos você começou, Mauricinho? E hoje você está com 39 anos, eu queria que você contasse o início da sua carreira. Bem, eu comecei a me despontar no Craques do Futuro do antigo do seu Chiquinho de Almeida, Chiquinho né? de Almeida. Era craque, bom de bola e bom na escola, alguma coisa assim era o slogan dele, né? Mas na escola eu era brabo. Só que eu resolvia dentro de campo, né? Eu fazia 10 gols, 9, até eu comecei a treinar no Linensinho também com o Procópio. Aí naquela época, se não me engane muito, o Linense estava na 2ª divisão e tinha Ordilei, Polozzi, tinha um volante que eu nunca esqueço, chamava Nilson, do cabelão de fogo. Lembra, Hermes? E era um baita time. Acho que já jogava Manguinha, jogava toda a galera nossa aí, né? E aí treinando, o Celinho já estava no Guarani, treinando o Celinho a gente já conversava, eu já estava despontando aqui. E eu jogava no time do Savipe e Larginho, quem que era o treinador era o Toinho. Toinho que anda com uma carretinha pra rua, que tem problema de deficiência. Ele era meu treinador, eu ia muito bem. Inclusive disse que o seu Gin, né, falecido seu Gin, me ajudou muito. Porque eu vinha pra cá e até bicho nosso time tinha. Isso, eu que tirava o dinheiro do seu Gin. Nos finais de semana tinha laranja, tem que ser assim, seu Gin, senão não dá e tal. Dá um bichinho aí pra jogar. E o time deu certo, a gente foi campeão e aí acabou o Dirley Polozzi, o Dirley me mandando pra Campinas. Antes de treinar no time do Linense, eu fui pro 15 de Jaú, não passei, no Noroeste não passei, foi a insistência também, né? E depois acabei indo pro Guarani, fiz a experiência lá, fiquei uma semana, 10 dias e passei. Na época, só te cortando um pouco, não perco o raciocínio, na época do Linensinho, essa fase aí, era uma fase muito difícil, não tinha categoria de base, aqui o time para segurar garotos aqui era muito difícil, né, Maurício? Por isso tinha o interesse, você fazia um teste no Noroeste, no MAC, né? Então, e nisso, de eu ir para lá, o Linense me fez assinar uma fichinha, eu nunca esqueço. E acabaram me prendendo aqui. Ficou amarrado aqui no Linense. E eu lembro que aí depois, para mim ficar lá, o Guarani pagou o Linense. Pagou como? Você lembra quando veio o Linense e... Até meu pai ficou, era antigo Chopão Cristal, até meu pai ficou na chopeira ali, depois, Linense e Guarani, o Guarani veio pagar um amistoso, aí veio, eu já jogava lá, veio Amoroso, veio, eu não sei se o Luizão veio, sei que deu insolação, eu desmaiei aqui, a gente veio jogar aqui um jogo aqui amistoso, aqui, né, pra pagar, fazia parte do pagamento. Do pagamento. Pra poder ficar com você lá. Então, aí eu acabei ficando no Guarani, joguei lá por vários anos e mais ou menos 20 clubes na carreira. No Guarani, que você lembra... os mais famosos da época lá? Que trabalhou comigo? Não, nosso time sempre, vou te falar pra você, nosso time não tinha nenhum santo. Era tudo peixe. Então nosso time era bom, resolvia, vou te falar mais ou menos nossa categoria de base. Nossa base era mais ou menos o Pitarelli, Alberto, um zagueiro que jogou na Inter, jogou pra fora na Itália, depois jogou no Atlético Paranaense, foi muito bem. Carlinhos, que o Zagallo
acabou convocando uma vez um zagueiro que teve no Juventude, Carlinhos, Amoroso, Luizão e bastante pessoas conhecidas aí no mundo do futebol. Foi em 90 que você passou lá pelo Guarani, né? Na realidade eu cheguei em 89 e de 89 eu fiquei até o meu passe pertencer no Guarani até 97. Depois eu peguei o passe e fui para a China, fui para a Alemanha, fui para a Colômbia e nada deu certo. E como é que você chegou, Maurício, de 92 a 95? A seleção brasileira? A seleção brasileira. Você estava jogando onde que chamou a atenção? Eu tava arrebentando, graças a Deus, eu estava arrebentando no juvenil do Guarani, até já estava jogando nos aspirantes, né? E aí veio a primeira convocação com o seu Júlio César Leal e foi para o primeiro sul-americano na Colômbia. Aí antes teve uns testes de amistosos, tudo, mas aí a gente acabou indo para Granja Comari, ficou um mês preso lá e depois fomos para Medellín. Nesse título do sul-americano, foi na Colômbia, eu fiz o gol do título. Foi 1-0 pra gente, Brasil e Colômbia. Campeão sul-americano. Diante da Colômbia lá dentro. Adriano Codorna lançou e eu guardei. E tava passando ao vivo na Bandeirante, eu lembro esse jogo, simultaneamente com a Fórmula... passava muito Fórmula I, não é Indy, não. Eu acho, passava sempre na Bandeirante, mas era uma corrida. Aí passava um pouco do Brasil, do Júnior e um pouco dessa corrida. E foi assim mais ou menos. Na seleção, então, você foi campeão sul-americano em 92 mesmo? 92. Aí em 93, eu fui de novo, aí sempre a briga era entre eu e o KT, falecido KT, que era do São Paulo. Jogou no São Paulo. E aqui eu joguei, o KT ficou no banco, e aqui indo pra Austrália, a gente foi em dezembro pra Austrália para conhecer o terreno, depois em março o Mundial, voltamos novamente. Chegou no Mundial, eu não joguei o Mundial, porque eu me machuquei, entendeu? Mas eu participei do grupo de 93, do Mundial, e em 92 eu fui campeão sul-americano. E aí eu frequentei vários amistosos com a seleção, até 95 eu servi a seleção brasileira. Conta pra gente, Maurício, como é que é a concentração, né? Lá na Granja Comari, que hoje não é mais lá, né? Hoje a concentração da seleção já mudou, mas foi muito famosa e foi uma vida ali no Rio de Janeiro, né? Olha, e como é que é estar no Rio de Janeiro e ter que ficar preso lá dentro da concentração? Eu tive várias convocações para a seleção brasileira que às vezes chegava até... É claro que é um orgulho frequentar a seleção brasileira, mas às vezes muita viagem para o Campeonato Brasileiro, assim, para a seleção é cansativo. Mas a seleção brasileira, eu vou te falar para você, quem não jogar lá, quem não for para lá e pensar só em bola é que não quer jogar bola, né? Maurício, você vai continuar falando da concentração, mas você estava no Guarani, isso passava pela cabeça? Falou, vou para a seleção? Não, nunca. E como que foi essa emoção na hora, convocado para a seleção? Eu acho assim, aí as pessoas perguntam, você não liga para futebol hoje, né? Você poderia ser treinador. Eu acho que é por isso que a minha vida passou no futebol tão rápido, porque as pessoas falam assim, é a seleção que quer. Eu acho que as coisas da minha vida aconteceram e eu acho que eu não dei valor àquilo, foram acontecendo. Sabe quando você nunca pensa no futuro, foram acontecendo, passou, eu nunca dei aquela atenção. Hoje eu penso em alguma coisa assim, tenho saudade da minha época de amador, mas de profissional nenhuma. Você acha que estava assim, você não esperava as coisas acontecerem de repente, ou você acha que você não estava preparado para receber? Preparado a gente nunca tá, mas as coisas aconteceram tão de repente que também eu assimilei tão bem aquilo que foi embora. Sempre eu era diversão na seleção brasileira. Até o Milton Neves esse dia comentou que quando eu machuquei, que eu era o sorriso da seleção brasileira. Até aquele programa de domingo que passa melhores, não sei o que dos gols antigos lá, né? Certo. Ele fez um comentário e falaram pra mim, esse dia o Edilson Capetinha foi no programa na Sport TV, ESPN, tem um programa à noite lá, aí falou, o Edilson falou de você. Eu falei, será? Aí a entrevista era de 1 hora e pouco, acho que é bola da vez o programa. Exatamente. 1 hora e pouco de programa, eu falei, caramba, aí eu fiquei acompanhando, aí eu coloquei na internet, né, hoje graças a Deus a gente tem isso. Acompanhei a entrevista lá, rapaz, 1 hora e pouco, só foi falar um pedacinho no último minuto, falou. E eu acompanhei a entrevista inteira. Agora, e esse pessoal que você conviveu de seleção brasileira, pessoal que estava começando, o KT já faleceu, mas tem outros tantos jogadores aí que já encerraram carreira, foram até o final, estão vivos, tem aí a sua vida particular, como você tem a sua hoje, profissional também.
Você tem contato com esse povo ainda? Quando assim eu viajo a São Paulo, Campinas, assim, porque a gente conhece, que nem, a gente vai para Campinas, encontra Paulinho Criciúma, Júlio César, zagueiro, aí vai falando sobre fala com esse, aí você vai mais para lá, tem o tal do Nextel, né, que fala rádio, todo mundo tem isso, aí você começa a falar com um, com o outro, ô, saudade de vocês, agora tem o tal de Facebook, a gente raramente fala, mas às vezes uma vez ou outra consegue falar um com o outro. Né? Mas a gente, graças a Deus também, eu moro em Lins hoje, eu sou representante comercial, a gente, pô, jogamos só com fera. Pra você ter uma ideia, na seleção brasileira, desde 92, 95, goleiro era Marcos tinha cabelo na época. Marcos ex-Palmeiras, né? Marcão, Cabeludo. Dida Panturrilha, e era Fábio Dida Panturrilha? que não tem panturrilha, é reto. E Marcão come pra caramba. Aí o terceiro, o goleiro sempre era Fábio Noronha, era do Flamengo, não sei se vocês conhecem. Aí, lateral direito sempre era André Ceará, Bruno Carvalho, Argel também, eu tô falando já em geral agora. Argel, Juarez, Gelson Baresi. Lateral esquerdo eu lembro muito bem aquele André que jogou no São Paulo. André Luiz, aí também tinha o Wagner. André Luiz foi o que levou a cotovelada uma vez? Não, ele apanhou do Edmundo. Então, Era um esse aí baita mesmo. jogador, né? Esse aí Era um mesmo. baita Era. jogador. Aí lateral tinha o Vagnão também jogou no Palmeiras, aí volante Marcelinho Paulista, Vampeta, velho Vamp. Era um baita time, Se você era a alegria da seleção, juntava com o Vampeta, então viravam, né? Rapaz, eu vou falar pra você, eu tenho uma foto com o Vampeta, a gente tá lá na Granja com o Mari. Tá eu, Vampeta e Rodrigo, dois pretinhos. Só sai o uniforme azul dos três, assim, você tem que falar quem que é quem aí, né? Mas a gente se divertia lá. Você tem uma ideia, na seleção brasileira é tanta mordomia que às vezes a gente tinha um médico, fisiologista, nutricionista, e falava assim, ó, você me desculpa hoje, que só tem mais ou menos umas 12 sobremesas. Vou te falar pra você, é muita mordomia mesmo. A pessoa vai lá só pra jogar bola, não pensa em mais nada, um conforto. E a gente era júnior, imagina um profissional. Certo? É um conforto enorme. Por isso que o torcedor, o treinador, né, que tá no comando ali, técnico, tem que cobrar, né, Maurício? Tem que cobrar, porque não tem desculpa, né, Maurício? Porque você tá ali porque você jogava bola. Você tava lá porque você sabia jogar. Então tinha que cobrar. E para ir para a seleção tem que saber jogar bola. Então tá lá, o pessoal te dá totalmente o conforto, te dá a estrutura, que é muito importante. Então ele tá lá para jogar bola. Mas às vezes também as coisas não andam, né? Sabe como é que é a bola. É complicado o futebol. Tanto é que no Brasil, quando você vai sair de seleção de júnior, você tá lá, você recebe do seu clube, você recebe da seleção brasileira diária em reais. Você sai pro exterior, você recebe diária em dólar. E você tá recebendo do seu clube também. Certo? Então é diferente, é um conforto. Seleção brasileira, né? Mas eu já sofri também, viu, velho? Sofre. Final Maurício, de carreira, vixe Maria. Nós vamos chegar. Então ficou nessa temporada de 92 a 95. E de 95 para adiante, Flamengo, que apareceu aí. Nos meados de 94, na metade do ano, de 94 para 95, eu fui pro Juventude. A qual eu fui muito bem, fui campeão brasileiro, Dorival Júnior, galera, naquela antiga Parmalat. E lá eu arrebentei. Que também a Parmalat estava no Palmeiras. Nessa época o Luxemburgo estava muito bem no Palmeiras. Como o Heron Ricardo era o treinador do Juventude, e já foi auxiliar do Luxemburgo, os dois se conversavam e falavam de mim, que eu estava arrebentando lá, e até eu já tinha trabalhado também com o Luxemburgo no Guarani, mas só que eu era moleque, eu tinha treinado, só ele já tinha me observado lá. Aí o Luxemburgo pediu a minha contratação na virada de 94, 95, que a gente foi campeão brasileiro, e eu fui pro Flamengo. Cheguei lá, fui fazer os exames, deu uma lesãozinha no menisco, e mesmo assim o Luxemburgo mandou contratar a minha pessoa, e só que em 23 dias eu voltei a jogar. Com aquele filé, o fisioterapeuta, era do Romário e tal, e eu voltei a jogar. E comecei indo mal, o Gerson falando mal de mim, era bandeirante na época, falando mal de mim, e eu não ia bem. Até que no jogo Flamengo e Botafogo no Maracanã, comecei a me soltar, dar aqueles tapas que eu gostava de dar no fundo, e cruzava, e o Romário chegava atrasado, e a massa... Eu falei, bicho, o negócio é doido aqui mesmo. E aí começaram a gritar meu nome, fizeram até musiquinha lá de
de rap, que tem a rap, esse funk, sei lá. E aí colocaram até o meu nome no meio lá, que eles gritavam, né? E aí comecei a ir bem no Flamengo. Aí acabei fazendo, a cabeça não pensava, acabei no Flamengo e o Luxemburgo caiu porque brigou com o Romário, né? Por causa do braço, o Romário falou que não jogava vôlei, queria jogar, é uma briga dos dois. E a gente foi jogar em Brasília na Copa dos Campeões contra o Santos, e fui jogar titular. Na volta, o Luxemburgo caiu e assumiu o Edinho. E eu pensava que era bad boy, que era o cara, o Edinho me deu, porque o titular lá treina sem colete, né? E o Edinho pegou e me deu, titular treina sem colete, pegou e me deu o colete, então quer dizer que eu seria o reserva. Certo? Então não aceitei. Ser reserva, joguei o colete, saí andando e voltei, vou embora para Campinas com meu pai Beto Zini. Vou sair desse time, rapaz, aí viraram revolta contra mim, porque menosprezar o manto sagrado, como eles dizem, foi mal para mim. Mas naquela época, acho que eu tinha 19, 20 anos, não pensava nisso. Hoje eu penso, se fosse hoje eu pensaria e não faria, mas eu fiz. E foi uma passagem pelo Flamengo desse jeito. Eu queria que, Nadella, uma pergunta, que você falasse um pouco de Romário e Edmundo. Isso... Romário e Edmundo, pra mim, principalmente o Romário. O Romário, as pessoas falam que ele é metido, isso e aquilo, mas é um baita cara, um baita homem. É um cara que bastante preservado e às vezes ele arruma uma briguinha outra porque as pessoas, é muito assédio, né? E às vezes você não tem privacidade, então anda com 6, segurança 4, e se não se incomodar ele manda descer a porrada, e quer ficar à vontade mesmo. E é um baita cara, sempre me ajudou, sempre andei com ele, não tenho nada contra ele. O Romário não bebe, as pessoas falam que ele é louco, isso, aquilo, não bebe nada, só suco de laranja. Ele sempre declarou que... Ele gosta da noite, né? Não, ele fala, se ele peixe, se eu dormir antes das 3 da manhã, eu travo as costas, tudo, tem que dormir depois das 3. Ele falava desse jeito. Bom, então, nessa época... Edmundo é um cara mais light, aí ele tem aquele momento explosivo dentro de campo, mas fora de campo é uma moça, um amor de pessoa também. E nessa época, em 95, centenário do Flamengo, é o ataque dos sonhos. Isso ficou gravado na cabeça dos brasileiros, né? Não só de cariocas. Pai, eu tenho uma história aqui, nós fomos jogar a Copa do Brasil, Flamengo e Caburé. Eu fui jogar titular lá, né? Até eu vou comentar, em Flamengo e Caburé. E rapaz, tinha um meiazinha. Aí o Luxemburgo falava, William, marca esse cara, professor, não vou. Aí mandava o Fabinho marcar, mandava o outro marcar, Edmundo marcar, ninguém marcava o cara. Sabe o que o cara fez? Ninguém que chegava perto do cara, o cara deitando e rolando. O Flamengo e a gente ganhou. As arquibancadas eram umas carretas em volta, Copa do Brasil, lá longe, rapaz. É duro. Rapaz, o cara se encheu de não sei se pode falar o nome. Pode. Passou cocô pro corpo inteiro. O cara fedendo, o Luxemburgo, marca esse cara, eu não vou marcar não, professor. Faca, sei lá que não, é de gente mesmo, rapaz. O cara cheio de bosta no corpo, rapaz. Rapaz, e aí o Luxemburgo, por que ninguém marca? Professor, o cara tá tudo cagado, professor. Porra, não dá o cara, rapaz. Ninguém queria encostar no cara, o cara deitando e rolando. Encostava, os caras corriam no cara, velho. Ele deitou e rolou. Deitou e rolou no jogo. Mas o Flamengo era maior e a gente ganhou. E o Maurício, você lembra bem desse time do Flamengo dessa época? De goleiro a você lá no ataque, a Romário, de goleiro a Romário? Eu lembro assim mais ou menos. O goleiro era Hermeson. Hermeson, lateral direito, era Fabinho. Um neguinho que se chamava Henrique. Né? A zaga era Jorge Luiz Aguinaldo, lateral esquerdo era Branco. Volante era Valber, que chegou depois, mas chegou. No meio era William, que era do Vasco, Mazinho. Nossa. E na frente, Romário, Sávio e Edmundo. Se tiver uma pessoa a mais, saía alguém. Era sempre esse bolo aí. E eu ficava na rebarba. Na rebarba. Pô, cheguei no Flamengo, rapaz. Aí você olhava na lousa, dinheiro da Globo, só pegar eu não aguento, né? Vai lá, direito não sei o que, jogar em time grande é uma beleza. É uma beleza, tá certo. E Mauricinho, e aquela final do Carioca que foi a desgraça do Flamengo, né? Porque o Flamengo perdeu aquela partida pro Fluminense de 3-2, gol de barriga. Gol de barriga, isso daí eu tava no elenco, nem fui... Gol do Renato, né? Gol de barriga do Renato Gaúcho. Mas a gente, ninguém fala isso.
Mas no Centenário o Flamengo ganhou o primeiro turno, né? Que é a Copa... Guanabara, Taça Guanabara. Tem a faixa de campeão da Taça Guanabara. Isso que eu ia te perguntar. Mas e o vestiário pegou fogo após a final da competição? Porque o Fluminense ele tinha um jejum de títulos, né? Não ganhava um título carioca há muito tempo e tal. E era o centenário do Flamengo. Houve alguma confusão no vestiário e tal após a partida? Não, eu não me lembro nada dessas coisas não. Foi tranquilo. Eu sei que, por exemplo, se jogar no Maracanã e se perder, meu amigo, por exemplo, o jogo terminou 11h30 da noite, ou é domingo, termina 6h30, 8 horas da noite, pode esperar, manda a família ir pra casa. Você vai embora. Você vai embora 3 horas da manhã, escoltado, que nego quer riscar seu carro, quer bater em você. É duro jogar time grande. Não é Mas fácil. esse pessoal que joga no Corinthians é pior. O corintiano é pior que o flamenguista. Nessa época sua de Flamengo, você falou que conquistou uma Taça Guanabara, é isso? Isso, no primeiro turno. E a conquista que você teve na época sua de Flamengo foi uma passagem foi rápida, Maurício? Foi 8 meses, 8 meses, mais ou menos. E nesse período foi esse campeonato que você conquistou? Não, aí a gente jogou Copa do Brasil, a gente estava indo muito bem na Copa do Brasil, foi quando eu briguei Flamengo e Grêmio lá em... Com o Filipão deu um murro no Luxemburgo, você lembra desse jogo? Vixe, não lembro, mas é no Olímpico, né? É, no Olímpico, foi Flamengo e Grêmio. Aí eu entrei no jogo, o Roger deu uma chegada em mim por trás, eu já batuquei ele, cheguei lá no Rio de Janeiro, o Luxemburgo queria bater em mim, você não quer brigar, nego? Tirou a camisa, virou um auê só. E é isso daí, joguei Copa do Brasil, Copa dos Campeões e a taça do estadual do Rio de Janeiro. E aquela Copa dos Campeões era a Copa dos Campeões Mundiais, né? Jogava, Santos, Flamengo, era só os... Só a nata, São Paulo, campeão do mundo. E os jogos, eu acho que era tudo em Brasília, se não me engano. Brasília. A gente foi 2 vezes jogar em Brasília. Chegou lá em Brasília e o Romário falou, aí Peixe, ó, tem uma saidinha aí hoje, vamos no shopping. Falei pra ele, mas eu sou juvenil, você vai no shopping, senão você vai cair. Eu fui com o homem. Grande momento na carreira, Maurício. O Juventude, campeão brasileiro, grandes amigos. Se eu for lá hoje, as pessoas me tratam muito bem. Já fui 2 vezes depois que eu parei. E sempre sou convidado para eventos lá. E Juventude sempre foi o melhor momento da minha carreira. Parmalat, Brunoro, Marco Aurélio Cunha foi o nosso médico. Era um timaço. Era o único time que andava de avião fretado, TAM, para cima e para baixo na Série B. Então a gente fez um grande trabalho lá na Juventude. Para mim foi o melhor momento na minha carreira, foi a Juventude. Campeão brasileiro da Série B. Da Série B, que ano foi, Maurício? 94. 94. Muito bem. O Maurício, não perca o raciocínio, nós vamos